Fala Kids! Vídeo hoje de ranqueamento da categoria especialista. Dessa vez não vai ser o melhor usuário do NEM de especialista porque os Ratsus em si não se criam de forma convencional. Não dá para eu julgar qual Ratsu é melhor, tem mais utilidade ou usa mais da categoria. E em emissão temos Zeno com um leque grande de Ratsus e possibilidades. E Meruem com Ratsus de emissão com poder extremo. Em manipulação tivemos Shayapuf e Lume com muitas possibilidades na sua manipulação, muitas variações na categoria. Aqui em especialista não dá para julgar assim. Eu chegar aqui e falar que o Ratsu do Kuroro é melhor porque pode copiar todos esses outros, é eu não querer pensar, não querer fazer esforço. O Ratsu do Kuroro é bom, mas tem suas complicações. Copiar tira a praticidade do Ratsu de simplesmente chegar e usar. Então eu falar que o Ratsu do Kuroro é melhor que o da Pakunoda, por exemplo, não faz sentido. O da Pakunoda tem sua utilidade dependendo das circunstâncias, da necessidade. E Kuroro, para ter o Ratsu dela, teria que fazer todo o seu passo a passo. Encontrar a pessoa, pegar a técnica, depender da pessoa continuar viva ou não. A praticidade some. Se eu quisesse prever o futuro nesse exato momento, nada superaria o Ratsu de Neonostrade. Obviamente o Ratsu dela é um tanto quanto complexo na previsão, mas nada supera o que o Ratsu dela propõe. O Ratsu do Kuroro nesse caso não serviria de nada. Eu teria que fazer todo o passo a passo de encontrar nenhum, roubar o Ratsu, para só depois eu usar ele. Zero praticidade, zero urgência. E caso eu não faça esse passo a passo do Ratsu de Kuroro, o Ratsu se resume a um livro em branco, que nem ler para passar o tempo serve. Então é complicado eu dizer que um Ratsu de especialista é melhor que o outro. No caso é complicado eu chegar aqui e falar, não, o Ratsu do Kuroro é o melhor. Nas outras classes eu considero isso possível. Em especialista não. E eu não estou desmerecendo o Ratsu do Kuroro, só estou dizendo que não supera nenhum dos outros, assim como os outros não superam dele também. É tudo muito circunstancial. Em um momento um Ratsu de especialista é melhor que o outro. Com isso então ficaria meio injusto ser um vídeo do melhor usuário da categoria especialista. O ranqueamento vai ser direto no qual usuário mais forte, que nem eu faço nos finais do vídeo de rank. O rank vai ser com base na força, quem ganha de quem. Antes de começar eu vou avisar que Melioron não está ranqueado. Tanto ele como Hina e como Leo não são confirmados especialista. Leo mesmo não sendo confirmado é quase certeza que seja, então ele está na lista. Hina é um pouco complicado. Ela parece ter genética de uma água-viva ou coelho. Até uma combinação dos dois. Uma água-viva pode se reproduzir assexuadamente. Dá para se fazer uma mínima relação disso com o Ratsu dela. Logo, a gravidez dela pode ser algo inerente a ela. Algo dela próprio sem ser um Ratsu. Ou ela pode ser de transmutação também. Não dá para saber, mesmo assim eu deixei na lista porque tem chance dela ser da classe especialista. Eu comento mais sobre a genética dela quando chegar na vez dela. Existe bastante dúvida de qual gene de animal ela herdou. Já o Melioron não tem nada a ver com o especialista. Ele é um camaleão. Então a invisibilidade dele é algo próprio, algo inerente. Existe sim a chance de ser especialista, mas a chance é muito baixa. Esse eu não acredito que seja, então ele está fora do ranqueamento. No meu vídeo sobre as notas de Togashi, o inscrito Alisson Ramos comentou que ele possa ser aprimoramento. E eu sou adepto dessa ideia. Teve outro inscrito que comentou sobre isso também, mas foi em outro vídeo e eu não consegui encontrar. Peço até desculpas por não lembrar quem foi. Mas é isso, Melioron então com seu Ratsu cúmplice de Deus, em que ele deixa algum copeiro invisível, pelo que parece um aprimoramento da sua invisibilidade nata. Ele aprimora a invisibilidade, permitindo que alguém que ele toque fique invisível também, simplesmente isso. Acho totalmente mais lógica essa opção do que a opção dele ser especialista. Vale lembrar que tinha muitas categorias classificadas erradas em databooks. Silva, Zeno, Meruem e Calgo, tudo errado. E acredito então que Melioron possa ser um. A invisibilidade dele é algo próprio dele, não sendo um Ratsu e não deixando ele na categoria especialista. Por isso ele está fora do ranqueamento. Dito essas ressalvas, vamos para a listagem. Em último lugar, como personagem mais fraca da classe, temos Neonostrade. Ela que é uma gênia, capaz de usar seu Ratsu de especialista sem nem mesmo saber da existência em NEM. Ela usa seu Ratsu de forma inconsciente. O nome de sua habilidade é o Lovely Ghostwriter, adorável escritor fantasma, que permite Neon prever o futuro de uma pessoa. Ela não é capaz de fazer uma previsão direta, a previsão dela é criada em forma de poemas, e a pessoa deve decifrar o que esses poemas querem dizer. Esses poemas feitos na previsão dela têm de 4 a 5 versos, e cada verso representa uma semana do mês atual. Vale destacar que ela não pode prever o próprio futuro, e graças às previsões é possível evitar os maus presságios. Tem como mudá-los e se prevenir dos futuros ruins. É um Ratsu totalmente voltado para a utilidade. Mas em Hunter x Hunter, Ratsus de utilidade tem tanta importância quanto Ratsus de combate. Com suas previsões, Neon é capaz de mudar todo um destino ou uma situação que poderia ser ruim. É um Ratsu um tanto quanto complexo porque as previsões devem ser decifradas após escritas, e tem um risco de não serem interpretadas corretamente. De todo modo, a função de prever o futuro será exercida. Interpretar o poema certo ou errado é por conta de quem está lendo, então ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem a ver diretamente com a falha de quem interpretou errado. No meu vídeo explicando o NEM de emissão especialista,
eu citei que o Hatsu de especialista não são criados de forma convencional. Ninguém pode simplesmente chegar e criar um Hatsu. Ele se desenvolve por conta própria e parece ser desenvolvido com base no gosto pessoal ou características da pessoa, algo que a pessoa se identifica. Isso não é algo confirmado. No meu vídeo explicando a categoria eu descredibilizei essa ideia, pois eu não gosto muito de usar coisas não oficiais. Eu sempre tento dizer quando não é. Mas no caso da criação de Hatsu de especialista, a única explicação lógica é isso: a ligação, a vivência que a pessoa tem. No caso da Neon, por exemplo, ela durante a infância assistiu um programa onde uma vidente falava sobre previsões, e isso afetou ela. Pelo que parece, seu Hatsu foi desenvolvido devido a esse acontecimento. Novamente, isso não é algo confirmado, mas no caso de Neon, assim como de outros personagens, parece ter a ver. Alguma vivência que gerou a criação do Hatsu de modo automático. De acordo com as notas de Togashi, Neon é classificada como excelente em especialista. Por ser uma gênia NEN e ter seu Hatsu criado de forma involuntária, eu vejo ela como natural ao extremo. Claramente ela tem muita afinidade com a categoria e já criou seu Hatsu sem nem saber da existência de NEN. E as notas de Togashi nessa parte diziam a respeito da compatibilidade, o vínculo da pessoa com a categoria. O vínculo dela com a categoria especialista pra mim é perfeito, mas tudo bem, né? Pelo menos não ficou na pior afinidade possível, porque aí não teria lógica alguma. Neon é uma personagem que não tem a menor noção de combate, então é impossível classificá-la em alguma posição além da última. E ao que tudo indica, ela foi finalizada em algum momento entre o arco das Formigas Quimera e o Navio Baleia, que é o arco atual da mangá. Sua habilidade sumiu do livro de Kuroro, que a tinha roubado. Isso na teoria só pode significar que ela se deu mal. A questão estranha disso tudo é como Kurapika permitiu que ela fosse morta. Vale lembrar que Kurapika virou o líder da família Nostrade. Então, em teoria, ele protegeria ela. Outro ponto é quem finalizou o Neon. Tem teorias que citam que foi o Hisoka. Hisoka atualmente na mangá está na caça da trupe fantasma da Geni Ryodan, e ele sabia da função do Hatsu de Neon e sabia que o Hatsu estava com Kuroro. Com ele indo atrás da trupe fantasma, esse Hatsu seria problemático, por isso ele finalizou ela. Não acredito muito nessa teoria. Pra mim, alguma família mafiosa deu um fim nela. A família Nostrade tinha várias intrigas com outras famílias mafiosas, então alguma ter dado um fim nela tem total sentido. A questão mesmo é Kurapika ter permitido. Não existe uma explicação muito lógica para isso. E não só permitido, como nunca nem ter falado sobre a morte dela. Em nenhum momento após virar o líder da família Nostrade, Kurapika mencionou sobre Neon. Então o que aconteceu com o Neon Nostrade é bastante incerto. E é isso, no vídeo sobre a família Nostrade eu falo uma coisinha e outra a mais sobre ela. Mas em relação ao seu NEN e seu Hatsu está ótimo. Então Neon em último lugar, vamos para a próxima na listagem. A próxima na lista é a Hina. Hina é uma formiga quimera, então tem aptidões físicas bem acima de humanos normais. Ela não é confirmada em especialista, como eu falei no início do vídeo, e pelo que parece sua genética tem relação com água-viva. Água-viva, coelho ou algum tipo de cachorro. Pode ser até uma combinação desses animais. Sua forma é totalmente humana, mas ela usa uma espécie de gorro e possui muitos pelos na região do abdômen. Tem vários locais que citam que a genética é de coelho, mas fica a dúvida do que seja. Não tem como afirmar totalmente. Tendo como base a genética dela de água-viva, explicaria algumas coisas. Esses são animais com várias características bizarras, que vão desde imortalidade até reprodução assexuada. Dá para fazer um paralelo da gravidez, entre aspas, da Hina com isso, tornando o Hatsu dela algo inerente, algo dela própria sem necessariamente ser uma técnica de NEN. Isso tiraria ela da categoria especialista. E como eu já falei, também existe a chance do Hatsu dela ser de transmutação. Pelo que sabemos, transmutação é palpável de alteração corporal. Se ela tem genes de coelho, a questão do Hatsu dela ser algo inerente não se aplica. De todo modo, ela está sendo ranqueada, então ficou como especialista aqui. Mesmo assim, questões da genética ou do Hatsu ser algo dela ou não ficaram na dúvida. Vão ficar na dúvida aqui. Não tem como afirmar nada. E para quem está perdido, o Hatsu da Hina é um Hatsu de exorcista de NEN. Ela é capaz de absorver maldições. Ela pega a maldição ou a aura feita para a criação da maldição e armazena em sua barriga, dando uma aparência de grávida. Ela senta que quanto mais forte a habilidade, maior a barriga dela ficará no exorcismo. Então, pela lógica, ela tem um limite para exorcizar, assim como todos os outros exorcistas mostrados até agora. Ela, por exemplo, não conseguiria exorcizar a aura impura do Gon adulto. Seu corpo não suportaria isso. O Hatsu de Hina, então, é isso. Um Hatsu de exorcista de NEN, válido como na categoria especialista, só não é confirmado. Hina fez o uso desse Hatsu para a remoção do APR de Knuckle, que ele usou em Shito. Vale dizer que Hina não é uma combatente, e assim como Neon Nostrade, tem um Hatsu voltado para a utilidade. Porém, Hina demonstra ter bastante força física, já que é uma formiga quimera e teve uma cena dela levantando sem problema um pedregulho. Essa é uma das personagens que nem tem como dizer de onde surgiu seu Hatsu se for realmente um Hatsu de especialista. No caso da Neon, teve a relação com a vidente da TV.
mas Hina, devido ao pouco tempo de tela, não fez nenhuma especulação de origem da técnica. Ela demonstra ser bastante preocupada com a aparência dela, mas a aparência dela mudar para uma forma que não a agrada não encaixa na proposta de vínculo com ela ou com algo que tenha relação à criação do Hatsu. Esse personagem teve pouca participação, fica difícil confirmar qualquer coisa em relação a ela. Algo confirmado é que ela foi uma sobrevivente do arco das Formigas Quimera, e foi junto de Welf e Bizef atrás de Jiro. Existe uma chance dela aparecer futuramente na obra, mas não é algo certo. De todo modo, seria legal uma Formiga Quimera aparecendo novamente. E sobre ela é só isso, não tem muito o que dizer aqui. Questões como genética ou a criação do Hatsu dela são todas duvidosas, não tem confirmações. Vamos para a próxima analista e ao mesmo tempo eu vou explicar o porquê da posição das duas no ranking. Na sequência então temos Pakunoda, a ex-número 6 da Genin Ryodan da Trupe Fantasma. Pakunoda é uma das membros fundadores da Genin Ryodan e assim como as duas já mencionadas não é uma combatente. Outra personagem com Hatsu de utilidade. Seu Hatsu é o Psicometria. Ao entrar em contato com uma pessoa ela é capaz de ler a memória dela ao fazer perguntas específicas. Ela pergunta algo a uma pessoa que ela está tendo contato físico e com isso ela lê o pensamento da pessoa e sua mentalidade relacionada à pergunta. É dito que ela também pode ver o passado das pessoas, porém não tem um tempo definido. Não se sabe o quanto ela pode ver do passado. Um Hatsu perfeito para interrogatório e colher informações. Inclusive na obra tem muitos Hatsus com essa finalidade. Temos Base com amor instantâneo e temos o Elf com centopeias negras, ótimos ratos para pegar informações. O outro rato de Pakunoda é o Bomba de Memória. Ela é capaz de passar memórias para uma pessoa atirando nela com seu revólver. Outro rato voltado para utilidade. Pakunoda é uma personagem que parece ter um motivo do desenvolvimento do seu Hatsu. Durante a infância, Kuroro cita que ela consegue ler eles. Ler a Trupe Fantasma Mirim como um livro. Isso é meio que dizendo que ela consegue saber o que eles pensam e o que eles vão fazer. Dá pra tirar uma relação disso com o desenvolvimento do Hatsu dela, de conseguir ler a memória, ler uma pessoa. Até o momento é o máximo que dá pra especular de vínculo com a criação do Hatsu. Não teve outras citações e não é tão explícito como a criação do Hatsu de Neon. Mas nessa frase de Kuroro dá a entender um vínculo com o Hatsu dela. E agora o porquê dela estar na frente de Hina. Isso aqui é achismo, está mais na minha opinião do que algo certo. As posições podem muito bem ser invertidas aqui. Tanto Hina como Pakunoda são suportes, e ambas não são combatentes. Hina obviamente tem mais força e resistência, mas Pakunoda tem a vantagem de agilidade mais técnica. Por mais que não seja uma combatente, ela é da Trupe Fantasma. Aparenta demonstrar ser mais habilidosa em uma luta do que Hina, ter mais experiência. Hina pode ter sido um dos traficantes da NGL, mas não significa que tenha uma memória de combate. E para deixar a Pakunoda na frente, eu usei como base a hierarquia das Formigas Quimera. Shizuko, que não é uma combatente, foi capaz de derrotar uma formiga soldado, que era o Pike, aquela aranha esquisita. Assim como o Pike, a Hina é uma formiga soldado. Não sei se o nome é soldado, mas o importante é a hierarquia. Ela é do mesmo nível que Pike, não sendo um dos capitões. No caso, o capitão de Pike é a Zazan e o de Hina é o Leu. Então temos suporte Shizuko derrotando um soldado que é o Pike. Pike, obviamente, ganha de Hina, assim como Shizuko ganha de Pakunoda. De todo modo, inverter nessa situação, colocando Pakunoda no local de Shizuko e Hina no local de Pike, sai Pakunoda como vitorioso também. Ambos são mais fracos que suas substituições, mas cumprem a mesma utilidade. Parece ser nada a ver, mas tem uma lógica simplista nisso aqui que eu falei. Fora que Pakunoda é combatente à distância. Formigas Quimera têm um sério problema de hit kill. Elas acertam e finalizam o alvo. É claro que nas devidas proporções de força e resistência. Não é como se uma formiga fraca fosse derrotar um humano forte em um hit, em um golpe. Mas vemos todos os ataques de um guarda real, por exemplo, desmembrando ou matando um humano forte. Não teve ataques que não destruíssem, que apenas machucassem. Teve os golpes de raspão que Yuppie deu em Shot Knuckle. Mas como falei, golpe de raspão. Um acerto direto de uma formiga quimera forte contra um humano forte é Shao. Netera, a cada ataque que tomava de Meruem, perdia uma parte do corpo. Tomou 2 golpes apenas na luta e foi um braço e uma perna embora. Mas também Meruem é um pouco exagerado. Vale dizer outro exemplo que tivemos que foi Kaito, que tomou um golpe e perdeu um braço. Temos Gon adulto, que tomou um golpe e perdeu um braço também. Isso porque Gon adulto estava em um nível além da compreensão. Ele estava bem acima da sua oponente, que era Neferpitou. Mesmo assim é um humano com resistência humana. Mesmo ele sendo bem superior a Neferpitou, ela ainda era capaz de finalizá-lo. A questão aqui é, Formigas Quimera na mesma proporção não atacam para machucar, elas atacam para matar, no mínimo desmembrar. Humanos independente do nível não possuem a resistência de uma Formiga Quimera. O corpo humano não possui resistência para lidar com ataques fortes desses seres. E a força é complicado se equiparar. Mas entre personagens do mesmo nível, a força da Formiga Quimera é bem superior também. Quando eu chegar na Neferpitou eu falo mais disso. Abaixando essa proporção toda de nível que eu citei, e falando de Hina e Paku, dá pra dizer que em 2 ou 3 ataques de Hina finalizaria Pakunoda. Porém aqui é a menção do combate à distância. Se fosse combate próximo eu acharia impossível Pakunoda vencer.
mas ela é combatente a longa distância, então existe a opção dela não ser atingida. Somando isso com aquele esquema de substituição que eu fiz, eu digo que Pakunoda venceria. É claro que isso aqui é achismo. No vídeo de emissão eu citei que Leório perdia para Bodoro e Rivelt, e aquilo ali não é achismo, o anime mostra isso. Falando naquilo ali, eu peço até desculpas para o inscrito André Pedro Garrido. Eu acho que eu fui muito exagerado na minha resposta, até editei depois, porque minha resposta ficou com um tom meio pesado. Peço desculpas aí para você, carinha. André Garrido. Acho que depois eu vou fazer um vídeo só citando esses maiores dúvidas no ranqueamento. Tem algumas posições que causam muitas dúvidas. O que eu não tenho dúvida nenhuma é Leório versus Bodoro. É impossível o Leório ganhar de Bodoro no Exame Hunter. A obra mostra isso. Inclusive, se juntar eu e tu, Garrido, a gente bate no Leório. Leório é um cara comum. Tem 1,92, mesmo assim eu e tu dá conta dele, pô. Já a questão do Rivelt versus Leório, essa é um tanto quanto questionável. Porém, eu ainda aposto no Rivelt. Mas então é isso. A posição da Pakunoda à frente de Rina se dá por essas coisas. Isso aqui é achismo. Não dá pra ter certeza de quem ganharia. Porém, eu apostaria na Pakunoda. Vamos dar prosseguimento no ranking. Próximo da lista é o Leou, uma formiga quimera, e esse sim é um combatente. E convenhamos que é um combatente até que forte. Não acho que seja o capitão mais forte das formigas quimera, mas de longe é um dos capitães com melhor possibilidade de combate. Ele é um dos personagens que não foi confirmado de qual categoria é, mas tem fortes indícios de ser especialista. Seu Hatsu tem todos os requisitos de um Hatsu de especialista. O nome do Hatsu dele é iPod de aluguel. Com esse Hatsu, ele é capaz de pegar emprestado ou emprestar habilidades de outras pessoas temporariamente. As condições desse Hatsu são ele conhecer a habilidade, o Hatsu, e já ter visto a pessoa fazendo uso dele. Com isso, ele deve fazer um favor para o dono da habilidade. Após fazer esse favor, ele pode pegar emprestado a habilidade de alguém. Digamos que Kurapika peça para Leou conseguir algum olho escarlate para ele. Ele vai e consegue. Com isso, se ele já conhecer a conjuração de corrente do Kurapika, ele pode pegar e emprestar essa habilidade. Para fazer uso da habilidade de alguém, seu iPod vai emitir um recibo e após rasgar esse recibo, Leou pode conjurar a corrente do Kurapika por 1 hora. Quanto mais favores ele faz para o Kurapika, mais o tempo de uso das correntes aumentará. Se por acaso o Kurapika for finalizado, esse empréstimo some do iPod de Leou. Não se sabe por que se criou esse Hatsu de Leou, mas eu chuto que esse cara era um agiota antes de virar formiga quimera. Emprestava dinheiro, ele é bem carismático e sociável e o Hatsu dele funciona na ideia de empréstimo. Seria um vínculo legal para a criação da habilidade. Durante a obra, ele pega emprestado os Hatsu de Flutter, que são Libélula Satélite e Super Olho. Um conjura libélulas, o outro permite ele ver pelos olhos das libélulas conjuradas. Eu falei do Flutter no vídeo de personagem de manipulação. Ele é um personagem bem fraco, mas é ótimo no que se propõe a fazer, que é espionar, e aparenta ter muita aura. Outro Hatsu que Leou pegou emprestado foi um tal de Namura, um Hatsu de conjuração no mínimo estranho. Leou com esse Hatsu conjura um tridente e uma prancha de surf e invoca água. Esse Hatsu só pode ser usado em dia de chuva e deve prestar para ser usado só em local fechado, já que vai invocar água e a água vai inundar o local. Se for em campo aberto não tem como manter a água ali, então acho que não deve funcionar direito. É um Hatsu totalmente estranho. Ele usou isso na luta contra o Morel, e não foi mostrado de que ele pegou esse Hatsu, vale essa ressalva. Com essa habilidade, com esse Hatsu e Namura ativado, ele é capaz de usar duas habilidades. Duas habilidades que devem envolver manipulação, já que elas controlam a água. A primeira é a Grande Muralha, que Leou cria uma onda gigante e joga para cima do oponente. E a segunda é o Tornado, ou turbilhão. Ele cria um turbilhão, um jato de água, lançando contra o oponente também. O Hatsu de Leou em si é bom, o iPod de aluguel, mas esse da água, ao meu ver, não é dos melhores. A restrição de estar chovendo e essa invocação de água restringe muito o uso. Fora que só deve servir em lugar fechado, em local aberto deve ser uma porcaria. E ainda tem a questão de estar chovendo. Eu não sei quem era o dono desse Hatsu, mas no mínimo um esquisitão esse cara devia ser. E sobre o Leou é só isso, a posição do rank dele é indiscutível, pelo menos até o momento, não tem como ele perder para os que eu já mencionei. E o próximo na listagem eu acabei de falar dele, é o Kurapika. Kurapika versão Olhos Escarlate. Esse personagem é bem esperto e com seus olhos escarlate alcança um ótimo nível de força. Então ganharia de Leou por isso. Já vou deixando isso claro para não ter que dizer depois. Devido à inteligência dele e à porcentagem que ele consegue alcançar nas categorias, com isso ele tem altas chances de ganhar do Leou. Aqui eu não vou citar todos os Hatsus de Kurapika. No vídeo da família Nostrade eu faço uma explicação até que legal. Vou me limitar então aos Olhos Escarlate, que gera o Hatsu de especialista. Kurapika na realidade é um conjurador e conjurou uma corrente que em cada uma das pontas possui um Hatsu diferente, uma técnica diferente e possui 5 pontas. Falando dos Olhos Escarlate, isso aqui na mangá tem a pior explicação já vista. Eu vou simplificar aqui, no vídeo da família Nostrade eu já dei uma simplificada massa, mas eu acho que dá pra melhorar. Ao usar os Olhos Escarlate, ele ativa o tempo do Imperador.
Com isso ele alcança o máximo da capacidade possível a ele. Exemplo, ele pode usar 40% de emissão segundo a tabela de NEM. Kurapika não é um cara que faz muito uso disso, ele não usa muita emissão. Então ele não pega 40% normalmente. Se o cara não treina a categoria, ele não alcança o potencial máximo. Mas com a ativação dos olhos escarlate, ele vai usar os 40%. Independente se treina ou não. Ele vai usar os 80% de transmutação que ele tem direito, mesmo ele nunca tendo usado transmutação na vida. O tempo do Imperador permite isso. Usar o máximo da capacidade que a tabela de NEM dele permite. Na explicação dele, ele usa a numeração de 1 a 10. Mas isso só serviu para dificultar a explicação. Esse 4 de emissão que ele cita é o 40% que aparece na tabela de NEM, colocando em porcentagem. Em situação normal, ele usa 40% dos 40% que ele tem direito em emissão. Ele está citando isso, eu vou até fazer uma marquinha na imagem. Convertendo isso dá de 15 a 17% dos 40% que é permitido para ele usar. Então ele usa 17% dos 40% que é permitido. Então sempre que Kurapika usa emissão, ele não usa 40%. Como conjurador, ele usa só 17%, 18%. Com os olhos escarlate, ele usa 100% dos 40%, que é 40%. Ele vai usar 40% em emissão. Ele usa o máximo de emissão que é permitida a ele. E é isso. Se não entendeu, vá no vídeo da família Nostrade. Eu tentei explicar melhor, mas eu acho que lá ficou uma explicação mais plausível. De todo modo, eu acho que deu para entender. Dessa vez eu tentei usar o próprio gráfico que ele tinha utilizado. No vídeo da família Nostrade eu faço uma explicação usando de outros personagens. Resumindo, o Hatsu especialista do Kurapika é isso, o Imperial Time, que permite ele usar o máximo da tabela de conjuração. Kurapika, em um momento da obra, ele cita que gostaria de ser aprimorador, categoria reforço, então dá para deduzir que esse Hatsu de especialista dele surgiu disso, da vontade de Kurapika de ser da categoria de reforço, da categoria de aprimoramento. Novamente, eu não vou citar todos os Hatsus do Kurapika, porque eu já falei isso no vídeo dos Nostrade. Fora que eu já falei dos Hatsus de conjuração dele no rank de conjuração. Fica meio zoado eu ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então sobre o Kurapika é só isso. Kurapika nessa posição, à frente de Leo, que é o único combatente mencionado até agora. Em relação a ele estar atrás de Kuroro, que já vou spoiler que é o próximo, eu não acho que ele perde para Kuroro. Mas o que gera mais complicação em um combate entre os dois é a corrente do aprisionamento, que incapacita totalmente os membros da Genei Ryodan. O que dificulta nisso tudo é que Kuroro é um personagem de preparo. Eu duvido muito que atualmente ele cairia nesse Hatsu novamente. E se não for por esse Hatsu, eu não vejo Kurapika conseguindo ganhar. A questão do Kuroro é o preparo. Kuroro geralmente aparece com os Hatsus tirados do nada, e todos com uma finalidade perfeita para a situação. Pelo fato dele já conhecer o Kurapika, é capaz que atualmente ele já tenha algo preparado para enfrentar ele. Então fica difícil dizer quem ganharia dos dois. Porém, é que se tratando de combate no geral, eu acho que Kuroro ganha de mais oponentes. Na thumb eu vou deixar o gráfico dos dois até na mesma altura, porque é difícil dizer atualmente quem ganharia de quem. Kuroro tem a vantagem de já conhecer o Kurapika, mas Kurapika tem a corrente do aprisionamento. Fora o Hatsu do golfinho, que é capaz de roubar habilidades. Em teoria ele já tinha esse Hatsu antigamente quando lutou com o Vokin. Mas na prática Togashi inventou isso depois, né? Convenhamos. E isso faz a diferença em combates. Poderia mudar toda a situação de uma luta dele contra Kuroro. Esses dois personagens, ao meu ver, estão mais equilibrados do que Pakuno de Hina. Acho mais fácil o Pakuno de Hina ser definido com Paku ganhando do que saber qual desses dois ganharia de quem em um combate atualmente. Mas falando do Kuroro, já enrolei demais. Ele é o líder da trupe fantasma e outro personagem que teve uma lógica na criação do Hatsu. O Hatsu de Kuroro parece ter sido criado com base na mentalidade de interpretação. Foi mostrado que na sua infância ele teve aquelas atuações no teatro improvisado. Ele atuava, ele imitava e criava personagens. Na luta dele contra o Hisoka, ele mencionou quão satisfatório é conseguir interpretar a habilidade de alguém. Desde antes dele aprender NEM, ele tem esse sentimento, essa ligação com a ideia de imitar. O Hatsu dele parece ter sido criado com base nisso. Por mais que o Hatsu dele seja chamado de roubo, na realidade é meio que uma imitação do Hatsu de alguém. Ele imita o Hatsu e priva a pessoa de usar. Essa ideia de privação que remete mais à ideia de roubo, mas imitar e roubo meio que tem uma ligação aí. Falando sobre o Hatsu dele, é o segredo do bandido, capaz de roubar o Hatsu de outra pessoa. Vale lembrar que para roubar um Hatsu ele deve ver ele em uso. E o dono da habilidade deve tocar com a palma da mão na capa do livro do Kuroro. Quase não é citada essa condição, mas elas ainda existem. Ele não pode simplesmente ver a habilidade em uso e roubar. Ele deve atender essas condições e isso torna a habilidade dele complexa até demais. Na luta contra Sylvie Zeno, deu a entender que ele tinha como meta roubar o Hatsu de Zeno. Isso priva Kuroro de fazer um combate direto a níveis exorbitantes. Técnicas mais letais ou de finalização não podem ser usados quando Kuroro for lutar com essa meta. Ver o Hatsu em uso é simples, o complicado mesmo é fazer a pessoa tocar na capa do seu livro com a mão. Isso é complicado até demais.
Na obra conhecemos dois alvos do seu furto, que foi o Coruja, que precisou ser sequestrado para Kuroro conseguir pegar a habilidade, e a outra foi a Neon Nostrade. Mas Neon é uma garota comum, entre aspas, não existe muita dificuldade de se pegar o Hatsu de alguém assim. E na prática alguém assim nem Hatsu possui geralmente. De todo modo, vemos que uma vítima de seu roubo tem que estar totalmente à mercê dele, incapaz de se defender para ele conseguir essa cooperação dela tocar em seu livro. Outro Hatsu do Kuroro é o Marcador. Ele é capaz de marcar uma página do seu livro e usar mesmo com o livro fechado. Kuroro, para usar habilidades roubadas, deve deixar o livro aberto na página da habilidade que ele quer fazer uso. Sempre que ele pega uma habilidade de alguém, ela aparece em uma página do livro, então ele precisa deixar o livro aberto na página para fazer uso. Com o Hatsu Marcador, ele pode deixar em uma página marcada e fazer uso dela mesmo com seu livro fechado. Fora que isso aqui possibilita Kuroro de usar dois Hatsus roubados. Ele pode deixar o livro aberto em uma página, fazendo uso de outro Hatsu, já que o marcador está marcando outra página com outra habilidade. Os Hatsus dele são esses dois. Todos os outros Hatsus foram roubados e eu não citarei aqui. Se eu for falar todos os Hatsus que Kuroro roubou, ia demorar demais. Depois eu vou fazer um vídeo só citando os Hatsus que Kuroro roubou durante a obra e suas possibilidades. Tenho que deve dar um vídeo de 10 a 15 minutos só nele. De todo modo eu falei os Hatsus dele, o Segredo do Bandido, que é o livro, e o Marcador, que é um Hatsu que possibilita ele marcar a outra página de seu livro, fora que ele está fazendo uso. E ele está na frente de Kurapika no ranking, mas como eu já citei, acho que os dois se igualam em força atualmente. A questão do Kuroro na frente é porque ele deve ganhar de mais personagens. Personagens que Kurapika não ganharia, Kuroro é capaz de vencer, eu acho. Então ele está à frente, mas comparando só os dois, para mim fica totalmente igualado. Não tem como escolher um melhor ou mais forte. E vamos para a próxima personagem, que é a Neferpitou, uma das 3 guardas reais das Formigas Quimera. Seu gene era de humano com gato, e seu Hatsu de especialista tem uma explicação. Ela criou seu Hatsu após derrotar Kaito. Pelo que parece, ela gostou tanto das possibilidades que um bom usuário de Nen poderia dar em um combate, no caso Kaito, que seu Hatsu foi formado pensando na ideia de restaurá-lo e assim lutar com ele novamente. No meu vídeo explicando o Nen de especialista e emissão, eu tinha esquecido dessa cena, mas o inscrito Papu me lembrou disso. Mas dizendo novamente, não é confirmado se precisa de um vínculo ou uma relação para se criar um Hatsu de especialista. Já citei vários aqui que possuem vínculo ou uma vontade, mas não é algo confirmado. Pode ser uma coincidência, mesmo sendo muitas coincidências. Em relação aos Hatsus de Neferpitou, temos o Dr. Blight, em que ela conjura uma boneca gigante que serve para curar ferimentos. Não só isso, como reconstrução corporal. Meruem perdeu um braço em um momento da obra e Neferpitou foi capaz de recolocá-lo no lugar com essa habilidade. É um Hatsu de suporte que serve para cura, inclusive uma das melhores curas já mostradas na obra. O tempo de operação que a habilidade propõe é muito rápida. Um dos contras desse Hatsu é que após conjurá-lo, Pitou fica incapaz de usar outras habilidades. Digamos que ela fica um tanto quanto vulnerável na medida do possível. Seu outro Hatsu é o Puppeteering, marionetes. Puppeteering. Um Hatsu de manipulação em que Neferpitou é capaz de controlar totalmente um alvo. Ela manipula um alvo podendo fazer ele falar e até mesmo usar Nen, caso o alvo controlado seja capacitado a isso. A clássica manipulação coercitiva, controle total de um indivíduo com a peculiaridade que o alvo pode usar Hatsus. Isso não é algo comum em manipulação coercitiva. Geralmente em manipulação coercitiva o alvo fica meio zumbificado, como é o caso que o Illumi faz, que o Shaunark faz, entre outros. Outra coisa em comum dessa manipulação é o fato dela conseguir que a pessoa ou o cadáver manipulado possa voar. Com seu Hatsu ela emite uma criatura que meio que serve como um ventríloco, manipulando por meios de fios alguém. E esse ventríloco pode flutuar. Com isso ele consegue levitar levando junto o ser manipulado. Bastante incomum. Mas estamos falando de Neferpitou, Formigas Quimera estão muito além da compreensão. Essa é uma técnica de emissão com manipulação. Já Dr. Blight, a técnica de cura, parece ter uma conjuração com aprimoramento. Ou simplesmente não ter explicação e ser uma técnica de especialista. E por fim, o último Hatsu de Neferpitou é o Terpsichore. A aura de Neferpitou toma a forma de um demônio, uma entidade ventríloca. É um ventríloco no esquema da última habilidade que eu citei, a da marionetes. A diferença é só que o ser manipulado agora é a própria Neferpitou. Essa entidade meio que controla ela com fios, aparentemente evoluindo seus atributos físicos. Ela aumenta bastante a força com esse ser. Esse Hatsu foi o Hatsu que fez Neferpitou se manter viva, mesmo após Gon adulto ter finalizado ela. O Hatsu foi ativado graças ao Nen pós-morte, e com isso Neferpitou foi capaz de fazer mais ataques ao Gon. A questão que fica no ar é se essa habilidade manteria Pitou viva caso ela não tivesse sido explodida por Gon. Imagina essa cena, seria esquisito uma personagem sem cabeça andando por aí como se estivesse tudo bem. A premissa do Nen pós-morte é ele se manter ativo indefinidamente, mas nesse caso aqui seria no mínimo bizarro. Pitou então possui esses 3 Hatsus.
Sua posição no ranking se dá devido à sua imensidão de força. Ela é uma das guardas reais e essas são as formigas mais fortes tirando o Meruem. Força, velocidade e resistência em tudo o Neferpitou supera a maioria dos humanos. Eu vou citar a exceção que foi o Gon adulto. O Gon versão adulta se provou o humano mais forte mostrado na obra. É claro que como humano ele não pode ultrapassar as possibilidades. Resistência é uma delas. Não é como se ele fosse indestrutível só porque chegou a níveis exorbitantes. Uma dúvida que eu tenho é se a resistência dele superou a do Voguin. Estranhamente parece que o Voguin é o humano mais resistente já mostrado na obra. Não posso confirmar isso, mas parece que era. Fazendo uma comparação de Gon adulto com Neferpitou, digamos que Gon possui mais velocidade. Ele foi capaz de se locomover a níveis que Neferpitou não foi capaz de ver. Em questão de resistência, o Gon ainda é abaixo. Isso é certeza, o Gon ainda é abaixo. Em questão de força física, fica complicado dizer, um ataque de Neferpitou arrancou o braço de Gon, mas isso tem a ver com a resistência humana. Já Gon precisou de uma série de golpes físicos para detonar Neferpitou. De todo modo, força física, Gon parece que se mostrou superior. Em questão de uso de aura poder do Nen, o Gon era superior, não tenho dúvidas aqui. Muita gente diz que Netero ainda superava o Gon adulto, mas isso não é algo com o menor sentido. Eu desacredito totalmente que Netero seria capaz de derrotar Neferpitou, mas isso é achismo também, é muito questionável quem ganharia de uma luta entre os dois. Vamos para o que já mostrou. Comparação de Netero com Neferpitou agora. Em relação à resistência, se nem Gon é superior, Netero muito menos. Ataque de Meruem a Netero, como eu já falei, desmembrava o Netero. Ele deu apenas 2 ataques durante a luta, isso vale lembrar sem lutar sério. Meruem não queria fazer um combate naquele momento. No capítulo 214, temos Meruem fazendo um ataque direto na cara de Neferpitou. O ataque deu dano, porém não foi um dano massivo mesmo com Meruem afirmando que queria finalizar Neferpitou ali. Se substituir a cara da Neferpitou pela cara do Netero, Netero seria pulverizado, a cabeça dele explodia. E se eu acho a resistência de Neferpitou superior à do Gon adulto, Netero se resume a nada. Não vale nem tentar a comparação. Em relação à força, ataques de formigas quimeras superiores são hit kill, são danos voltados para a finalização. De todo modo eu acho que força os dois se equiparam, porque Netero é voltado para o combate físico, ele é de aprimoramento, então seus golpes são pura força física. Se não for equiparado, o Netero está à frente, mas eu não acho que seja uma vantagem muito longa. Tem vantagem do Netero, mas não tão exorbitante do que a vantagem de Gon adulto para o Neferpitou ou para o próprio Netero. Poder de Nen agora, de aura. Como eu falei, Gon adulto é superior a Neferpitou. Já Netero, ao meu ver, no máximo se equipara a ela. Durante a invasão ao palácio de Meruem, vimos Neferpitou tomando um ataque direto de Netero com sua aura. Isso aqui não serve muito como parâmetro em nada, porque o dano que Neferpitou tomou foi 0. Mas não foi como se Netero quisesse dar dano. Ele tentou se livrar dela, lançar ela para longe. Existe a diferença de atacar para dar dano ou atacar para empurrar. Uma coisa é você dar um empurrão, outra é você bater. No caso de Meruem, ele empurrou o Neferpitou. 0 dano, mas não foi ataque de dano. E muita gente também diz que Neferpitou é lento por não desviar no golpe. Mas aqui é física básica. Neferpitou estava no ar em nenhuma direção, em um trajeto. Ela já tinha uma trajetória. Neferpitou não sabe voar. Ela não pode se impulsionar para outra direção após estar em uma trajetória aérea. Qualquer ataque, por mais lento que seja, ia acertar ela. Não existe uma forma dela mudar de trajetória. Isso não quer dizer que ela seja lenta. Então esse contato entre ambos, Netero e Pitou, não serve como base de nada. Não existe dano por parte de Netero a ela, e não serve para medir velocidade ou agilidade porque não tinha como ela desviar. De todo modo, para mim, velocidade, agilidade, Neferpitou superior. Agora só poder de aura, ao meu ver, é equiparável entre os dois se igualam. Neferpitou então tem vantagem de resistência, velocidade e agilidade. No resto tudo igualado. Logo, com base só nisso, ela vence o Netero. Obviamente, tem 1000 outros pontos. Existe técnica, existe inteligência em combate. Não tem como ter uma certeza de quem ganharia. Mas para mim, a vitória de Neferpitou contra Netero é certa. Inclusive, eu acho que Netero não ganha de nenhum dos guardas reais. Depois eu posso fazer um vídeo só falando disso. Uma dúvida ia ser o Shayapuf, mas a Shayapuf não toma dano físico. Com a técnica Beelzebub, nenhum dano físico dá dano a ele. Isso complicaria bastante. Mas então é isso, a vitória entre um combate de Neferpitou e Netero é mais duvidosa do que Gon adulto mais forte que Netero. Existem 1000 pessoas que acham Netero mais forte que Gon adulto, mas porra, sentido nenhum. Pelo menos nos fóruns que eu vi, passou essa impressão, que muita gente achava que Gon adulto era equiparado a Netero ou às vezes mais fraco que Netero. Isso não tem sentido. Já Netero vs Pitou é algo equilibrado, né? Eu ainda prefiro a Pitou, acho ela mais forte. E pronto, falei demais. Algo que vale destacar de bônus sobre a Pitou é o forte senso de lealdade ao Meruem. E diferente dos outros dois, o Yuppie e o Shayapuf, ela não se importava com o afeto de Meruem por Komugi. Não que os outros dois não fossem leal a ele também. A diferença é a forma de lealdade. Mas então é isso, Neferpitou em segundo. Em primeiro lugar, como usuário mais forte em especialização,
temos Nanika, uma calamidade de ranking A. E tá aqui um ser mais forte do que Meruem. Isso aqui não é achismo, tem fatos disso. Foi confirmado na obra que a Luca, a irmã do Killua, foi possuída, foi dominada por um Ai, e que esse ser é da categoria especialista. Não dá para saber se os poderes usados pela Nanika, pelo Ai, são Hatsu ou algo inerente dele. A técnica, o Hatsu, a habilidade, sei lá, funciona da seguinte forma. Depois que é atendido 3 pedidos de Aluka, 3 desejos dela, Nanika, o Ai, toma o controle do corpo e realiza um desejo. A cada 3 pedidos que realizaram Aluka, um pedido pode ser feito a Nanika, o Ai. Vale dizer que Aluka e Nanika, que é o Ai, coexistem no mesmo corpo, elas dividem o mesmo corpo. E essa questão de a cada 3 pedidos ter um desejo realizado, tem o porém dos pedidos feitos por Aluka se tornarem mais difíceis, dependendo da complexidade do desejo realizado por Nanika. Isso aqui vai ser trabalhoso de explicar. O anime explica bem, mas falando assim é um pouco complicado. É complexo, mas eu acho que todo mundo aqui sabe como funciona. Na mangá explica direitinho, só não vou colocar todas as imagens porque passa do limite que eu posso usar. Mas o resumo simples é esse: a cada 3 pedidos realizados para Aluka, a Nanika realiza um pedido para alguém. Dependendo do desejo realizado pela Nanika, a dificuldade dos pedidos de Aluka aumentarão. E caso o desejo que a Aluka faça não seja realizado 4 vezes, já era. A pessoa que ela fez o pedido e não conseguiu realizar simplesmente é finalizado. Não só ela, como a pessoa mais próxima a ela também. Nanika é tipo um deus, ela pode realizar qualquer desejo após os 3 pedidos e ainda tem esse bônus de apagar a existência de quem não realiza os desejos de Aluka. Ela amassa a pessoa. E o bizarro nem é isso, tem a questão de um ente próximo ser dizimado também, não importa a distância, não importa onde a pessoa está, ela vai ser explodida também. Por exemplo, se Neferptolon realiza 4 pedidos de Aluka, Nanika finaliza ela e o Meruem junto, independente de onde o Meruem está. E faz isso como se fosse nada. Não existe um ser mais forte mostrado na obra. A questão que fica aqui é, esse Ai, esse ser que possui uma parte do corpo de Aluka, é especialista. Mas será que todos os Ai são especialistas? Formigas Quimera também são uma raça não humana, e nela existe a variação de categoria de Nen. Tendo isso como base, outros Ai, outros seres desse podem pertencer a outra categoria. Aí entra a dúvida também se isso que a Aluka faz é um Hatsu de especialista ou algo inerente, algo próprio desse ser, do Ai. Teria mais lógica ser algo próprio do ser, porque todos os Ais poderiam fazer isso, o que torna bastante apelões, todos deuses, e eles poderiam variar de categoria. Um ponto bom de se dizer é que o Ai é uma forma de vida gasosa. Ele é um ser rank A, e seres classificados como rank A não se sabem como derrotar. Muita gente cita que a classificação das Formigas Quimera é B, por não terem classificado o Meruem. Mas eu não entendo nenhuma lógica disso. Teve que ser sacrificado Netero, o Hunter mais forte existente, para conseguir dar um fim ao problema das formigas. Fora que tinha Morel, Chuck 9, Knuckle, geral para comunicar a existência de Meruem para a associação. Tem também a questão que Formigas Quimera normais não merecem um Rank B nunca. Rank B seriam os guardas reais, e se classificaram como base neles, por que não botaram o Meruem junto? Teve um tempo de citação dos ranks após o arco das Formigas Quimera acontecer. Tempo mais do que o suficiente para citarem Meruem. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo porque falam que não classificou Meruem. Meruem é forte, mas Togashi é maluco. Os ranks, as classificações dele nunca são simples. Nunca é esse aqui é mais forte e esse aqui é fraco, então rank A e rank D para esse. A classificação das Formigas Quimera ficou B porque elas foram contidas. Seres que podem ser contidos, existe uma forma de serem eliminados, ficam rank B. Meruem morreu, ele é rank B por isso. O Ai, a Nanika, que eu estou mencionando agora, é A porque é gasoso. Não se sabe como eliminá-lo. A Hellbell era rank B, a cobra. Foi dito que em uma das expedições ao continente negro, vários Hunters tentaram dar um fim a ela e não conseguiram. Com essa tentativa em vão, ela subiu para rank A, porque é um ser que não se sabe como eliminar. É um ser perigoso e não se sabe como eliminar. Como eu falei, classificações de Togashi nunca são simples. Então existe também a questão do risco para a humanidade, entre outras coisas. Mas o rank B das Formigas Quimera, em resumo, é isso. Elas perderam. Se fosse só na base da força, seria A. Mas não é assim que funciona. Basta pensar assim. Na próxima vez que citarem classificação de criaturas, alguém acha que Formigas Quimera vai parar? Ninguém ali teve a memória apagada. O Knuckle viu o potencial máximo de Meruem. Que eu saiba, a memória dele não apagou. Então ele relataria para a associação. Com esse relato, se é na base apenas da força, Formigas Quimera vão para o ar. E alguém acha que vai virar assim como a Hellbell? Não vai. Já foi classificado com base no Meruem. Se sabe como derrotar as Formigas Quimera, é bem simples isso. Depois eu vou fazer um vídeo só falando das calamidades, eu tento citar esse sistema de rank. Voltando para o Ai, ele é uma forma de vida gasosa e não se sabe como derrotar ele. E ele ainda apresenta risco à humanidade. Tem essa questão também na classificação que interfere. Parece que se a criatura não oferece tanto risco, mesmo não sabendo como derrotar, ela não fica rank A. Ela tem que oferecer risco real e não se saber como derrotar. Algo que vale destacar falar é se o Ai, após se juntar a Luca, necessita dela como hospedeiro. Pelo fato dele se manter vivo sem ela,
A existência dele original não precisa de hospedeiro? Eu acredito que não. Aqui é a opinião. Eu acho que não. Caso não necessite, o corpo da Aluka é meio que desnecessário. Em um combate direto de Ai no corpo de Aluka contra Neferpitou, é bem capaz de Neferpitou explodir o corpo de Aluka em um ataque. Mas aí o Ai, por não depender do corpo, lutaria com ela na sua forma gasosa, que é inatingível. Aí já era. Os humanos não sabem como derrotar o Ai, não vai ser Neferpitou que vai descobrir. É um ser nível Deus. E essa classificação que eu fiz agora, como eu disse, né, já é na base da força, então não vai ter um rankingzinho no final que nem eu sempre faço. E é isso, espero que tenham ficado claras as informações. Qualquer coisa aí, pesquise antes de escrever algum comentário, porque esse vídeo aqui é totalmente discutível. Mas comentários tentando ir contra e a própria obra confirma que eu falei fatos verídicos, fica chatão responder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô vendo um vídeo sobre criaturas de Hunter x Hunter, os animais que um inscrito novo deu ideia, um tal de Manuel, e os vídeos de capítulo da mangá mais antigos. Antes do anime parar, eu vou fazer um resumo de 5 em 5 até chegar onde os meus resumos começaram. Isso é a pedido do Eduardo Jorge. Na realidade eu tô devendo um monte de vídeo, tem até uma listinha aqui, depois eu vou me ligar nela. E beleza, valeu, falou kids.